Handel nasceu na cidade de Halle, na Saxônia, no mesmo ano que nasceu Bach, 1685. Uma coisa muito interessante é que esses dois gigantes nasceram no mesmo ano. Hoje em dia a gente diz até que é próximo, porque a cidade de Eisenach, onde nasceu Bach, fica praticamente a 200 quilômetros da cidade de Halle. Para nós hoje é uma distância curta, mas na época era muito distante. As pessoas se deslocavam de um lugar para outro só em extrema necessidade, senão não saíam do seu lugar. E aconteceu isso com Bach e Handel. Quando eles, já nos seus 15, 16 anos, já assumindo suas carreiras artísticas, eles se dirigiram para cada lado diferente, cada um para o seu lado. Eles se conheceram através das suas partituras. Quando Handel nasceu, Halle era uma cidade importante e ele foi o filho único do segundo casamento do seu pai, o filho único homem. Ele só teve uma irmã deste casamento. E o pai tinha 63 anos quando ele nasceu. E era um homem muito bem posicionado socialmente, financeiramente. Ele era um importante cirurgião. Na época dizia-se barbeiro cirurgião de duas cortes, muito respeitado. Morava numa casa maravilhosa, enorme, que foi onde Handel nasceu. Hoje, na cidade de Halle, essa casa é o museu Casa de Handel. Quando então Handel nasceu, o pai já com mais idade, como era o hábito na época? O pai que tinha alguma condição já preparava e se preocupava com o futuro do seu filho. Se nós lembrarmos, foi assim com Bach, foi assim com Vivaldi e deu certo. Com Handel não deu certo, porque o pai tinha sonhado para ele uma carreira no direito, que desse resultados financeiros e posição social. Na realidade, esses pais, tanto de Bach, Vivaldi como Handel, queriam uma segurança financeira para seus filhos, porque eles sabiam como a vida era dura naquela época. E não se interessou nem um pouco quando ainda pequenininho Handel demonstrou um talento e uma aptidão para a música espetacular. O pai ignorou e proibiu o estudo de música. A mãe, como sempre, a mãe é muito importante na vida desses artistas. Comprou um cravo escondido do pai, colocou escondido também no sótão e Handel começou a estudar e ela ensinando escondido do pai. Isso ele tinha uns 7 anos. Passou-se um tempinho. Quando ele estava com 9 anos, ele saiu um dia passear com o pai e foram a uma catedral. Quando ele entrou na catedral de Halle e viu o órgão, ele ficou fascinado da mesma forma que Bach ficou quando viu pela primeira vez. Correu e intempestivamente sentou e tocou no órgão maravilhosamente. O pai quase teve um infarto. Ficou furioso. Ficou que não sabia o que dizer e o que fazer. Por sorte de Handel, estava junto um nobre, que o pai de Handel tinha muita consideração, e era um nobre conhecedor de música, apreciador, ficou encantado. Acalmou o pai de Handel e convenceu que ele tinha que ter estudos musicais. A partir daí, o pai providenciou os melhores professores, os mais prestigiados para seu filho. Handel começou a aprender órgão com o organista da Catedral de Halle, que era uma posição de muito prestígio na época. Isso 9 anos. Com 11 anos, ele era um virtuoso do cravo e do órgão, e já dominava tecnicamente o violino e o oboé. Quando ele tinha 12 anos, estava assim explodindo, né? Com esse talento, faleceu o pai dele. E um hábito, uma tradição alemã
de se fazer uma homenagem especial para uma pessoa importante que falece. No caso, o pai de Handel era uma pessoa muito importante naquela sociedade e seria necessário fazer uma ode. A ode é a homenagem em forma de poema cantado. Isso vem lá dos gregos, da época de Platão, de Sócrates, que as odes eram apresentadas, os poemas cantados com a lira. E Handel fez a sua primeira ode em homenagem ao seu pai, ele tinha 12 anos e que foi apresentada nas cerimônias fúnebres de seu pai. Futuramente ele faria uma outra ode, mas para a rainha da Inglaterra, a rainha Anne, que foi rainha antes do rei George. Então, quando Handel saiu da Itália e foi lá para Londres, a primeira encomenda que ele teve foi compor uma ode para a rainha Anne da Inglaterra, que estava fazendo aniversário. E é o que nós vamos ouvir agora. Ele fez uma obra maravilhosa de solo de trompete, dialogando com a voz, na época era um castrato, hoje um contratenor. Essa obra foi tocada no casamento do príncipe Harry recentemente. É uma obra que os ingleses adoram. Tem um efeito maravilhoso. Foi um sucesso enorme na época e com essa apresentação na época, Handel conquistou toda a nobreza, toda a sociedade londrina. Nós vamos assistir com uma das maiores trompetistas do momento, uma inglesa, Balson, vai fazer o diálogo com o contratenor inglês também, Davis. Muito lindo.